Imagina você indo para uma entrevista de emprego super importante. Entra na sala do CEO e descobre que ele é o mesmo cara com quem você passou a noite anterior. Parece filme, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com a Júlia. E o mais inacreditável, ele contratou ela como assistente pessoal. Agora me diz, como trabalhar lado a lado com alguém que mexe com você desde o primeiro olhar? Fica comigo até o final, porque essa história tem reviravolta, tensão, ciúmes e um drama daqueles que prende do começo ao fim. Vamos nessa? Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Júlia Lima encarou o teto do seu quarto minúsculo e soltou um suspiro que parecia carregar o peso de meses de frustração. 23 anos, diploma novinho na parede e absolutamente nenhuma perspectiva de emprego. O celular tocou e o nome de Beatriz apareceu na tela. Amiga, levanta dessa cama agora. A voz de Beatriz soou imperativa do outro lado. Você vai sair comigo hoje e não aceito não como resposta. Bia, eu não tô com cabeça para isso, Júlia respondeu massageando as têmporas. Exatamente por isso que você precisa sair. 3 meses enfurnada nesse apartamento, mandando currículo e recebendo não. Você merece uma noite de diversão. Júlia olhou para a pilha de contas em cima da mesa e pensou em recusar novamente. Mas algo dentro dela gritava por uma pausa, por algumas horas onde pudesse esquecer que sua conta bancária estava no vermelho e que sua mãe ligava todo dia perguntando quando ela arrumaria um emprego de verdade. Tá bom, ela cedeu, mas só umas horinhas. Beatriz soltou um grito de comemoração que fez Júlia afastar o celular do ouvido. 3 horas depois, as duas estavam em um bar descolado no centro da cidade. A música alta pulsava, as luzes baixas criavam uma atmosfera de mistério e o lugar fervilhava de gente bonita. Júlia se sentia deslocada com seu vestido preto simples, o único que ainda servia depois de tantas noites comendo miojo. Vou pegar drinks, Beatriz anunciou e desapareceu na multidão. Júlia se acomodou no balcão, observando as pessoas ao redor. Foi quando sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observada. Virou a cabeça lentamente e seus olhos encontraram os dele. Ele estava a poucos metros apoiado no balcão com uma confiança natural que parecia irradiar dele. Alto, ombros largos, cabelos escuros levemente bagunçados e um olhar tão intenso que Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Ele sorriu, um sorriso de canto que prometia problemas, e caminhou até ela. Sozinha? A voz dele era grave, envolvente. Esperando uma amiga, Júlia respondeu, orgulhosa de sua voz não ter falhado. Posso fazer companhia enquanto espera? Ele se sentou ao lado dela, sem aguardar. Resposta. Sou Daniel. Júlia. Júlia, ele repetiu, como se saboreasse o nome. Bonito. Combina com você. Ela revirou os olhos tentando parecer indiferente. Essa cantada funciona com frequência? Daniel riu, um som baixo e genuíno. Não é cantada, é observação. Beatriz voltou com os drinks, viu a cena e lançou um olhar cúmplice para Júlia. Acho que vi uma amiga ali do outro lado. Ela mentiu descaradamente. Já volto. E sumiu novamente. As horas seguintes passaram como minutos. Daniel era magnético, engraçado sem ser forçado, inteligente sem ser arrogante, e tinha aquele jeito de olhar para ela como se fosse a única pessoa no bar lotado. Conversaram sobre tudo e nada. Ele perguntou sobre os sonhos dela, sobre o que a fazia feliz, sobre seus medos. Júlia se pegou contando coisas que nem para Beatriz tinha dito. Você é diferente, ele disse em determinado momento, os olhos fixos nela. Diferente como? Não sei ainda, mas quero descobrir. O álcool corria nas veias de Júlia, deixando tudo mais leve, mais possível. Quando Daniel se inclinou e sussurrou no ouvido dela se ela queria sair dali, a resposta saiu antes que ela pudesse pensar. Sim. No táxi, ele a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo que consumia, que tomava posse, que prometia muito mais. Júlia nunca tinha sido beijada assim.
As mãos dele eram firmes em sua cintura. A boca dele tinha gosto de uísque e desejo. O hotel era luxuoso, bem mais do que qualquer lugar onde Júlia já tivesse pisado, mas ela mal reparou no ambiente. Só conseguia focar nele, na forma como ele a olhava, com uma fome que a fazia se sentir poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. "Tem certeza?" Ele perguntou quando chegaram ao quarto, segurando o rosto dela entre as mãos. Júlia deveria ter dito não. Deveria ter pensado nas consequências, no fato de que não conhecia aquele homem, no fato de que nunca tinha feito isso antes. Mas naquela noite, ela não queria ser a Júlia responsável, a Júlia cautelosa, a Júlia que sempre fazia a coisa certa. "Tenho", ela respondeu, e ele a beijou novamente. A noite foi uma revelação. Daniel era atencioso e intenso, gentil nos momentos certos e dominante quando ela precisava que fosse. Ele descobriu partes do corpo dela que ela nem sabia que existiam. Arrancou sons dela que a fizeram corar. Era sua primeira vez, e ele pareceu perceber, diminuindo o ritmo, sussurrando palavras de encorajamento, fazendo com que ela se sentisse segura mesmo no meio daquela aventura toda. Depois, deitados entre os lençóis bagunçados, ele a puxou para perto. "Fica", ele murmurou contra o cabelo dela. Júlia fechou os olhos, o coração ainda acelerado. O que ela tinha feito? Esperou até a respiração dele ficar pesada e irregular. Com cuidado, se desvencilhou dos braços dele e juntou suas roupas espalhadas pelo chão. As mãos tremiam enquanto se vestia. Pegou um bloco de notas do hotel e escreveu com letra trêmula: "Obrigada por essa noite. Não me procure." Deixou o bilhete no travesseiro ao lado dele e saiu do quarto sem olhar para trás. No elevador, as lágrimas finalmente vieram. Lágrimas de confusão, de vergonha, de algo que ela não conseguia nomear. O que diabos ela tinha feito? A claridade invadiu o quarto e Júlia gemeu, puxando o travesseiro para cobrir o rosto. A cabeça latejava, mas não era a ressaca que a atormentava. Eram as lembranças, cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada no escuro. Ela rolou na cama e encarou o teto, sentindo o rosto arder de vergonha. "O que eu fiz?", murmurou para si mesma pela 10ª vez desde que chegara em casa de madrugada. O celular tocou e ela quase derrubou o aparelho ao ver o nome de Beatriz. Respirou fundo antes de atender. "E aí, sua safada?", Beatriz gritou do outro lado. "Me conta tudo agora." "Bia, eu fiz uma besteira enorme." "Besteira? Amiga, você finalmente viveu. Aquele homem era um deus grego e você mereceu cada segundo." Júlia fechou os olhos. "Foi minha primeira vez." Silêncio do outro lado. "Então, espera, o quê? Tipo, primeira vez, primeira vez?" "É." "Júlia Lima, sua doida maravilhosa. E como foi?" As imagens voltaram com força total. As mãos dele percorrendo seu corpo, a boca dele no pescoço dela, a forma como ele a fez se sentir desejada e especial. "Foi incrível", ela admitiu baixinho. "Mas eu saí de lá enquanto ele dormia, Bia." "Por quê?" "Porque eu surtei. Porque não sou esse tipo de garota. Porque nem sei o sobrenome dele. Porque você é uma boba", Beatriz completou. "Mas tudo bem, já foi. Agora levanta essa bunda da cama porque você tem entrevista hoje, lembra?" Júlia sentou na cama tão rápido que a cabeça girou. A entrevista, a Albuquerque Enterprises. Como tinha esquecido. "Que horas são?", ela perguntou em pânico. 9. "Sua entrevista é às 2. Tempo de sobra para ficar gata." Júlia desligou e correu para o banheiro. Debaixo do chuveiro, tentou lavar não só o suor da noite anterior, mas também a sensação dele em sua pele. Não funcionou. O corpo ainda formigava nos lugares onde ele tinha tocado. Ao se olhar no espelho, congelou. Ali, bem visível no pescoço, uma marca roxa. Ele tinha deixado sua assinatura nela. Júlia xingou baixinho e remexeu na nécessaire até encontrar a base mais grossa que tinha. Cobriu a marca com camadas de maquiagem até ficar satisfeita. Escolheu sua melhor roupa social, uma saia lápis preta e uma blusa branca de botões. Prendeu os cabelos castanhos em um coque comportado e passou um batom nude discreto.
Precisava parecer profissional, competente, o oposto total da garota que tinha se entregado a um desconhecido na noite anterior. No ônibus lotado a caminho do centro, Júlia ensaiava mentalmente suas respostas. A vaga era para assistente executiva, uma posição que ela nunca tinha ocupado, mas que pagava bem o suficiente para tirá-la do sufoco. A Albuquerque Enterprises era a maior empresa de tecnologia da cidade, talvez do estado. Conseguir esse emprego mudaria tudo. Foco, Júlia, ela sussurrou, para si mesma. Esquece ele, esquece a noite, foco na carreira. Mas era difícil focar quando o corpo inteiro ainda vibrava com as memórias. A forma como ele tinha dito o nome dela, como se fosse uma oração. O jeito que ele a segurou, como se ela fosse preciosa. O calor do corpo dele contra o dela. Sacudiu a cabeça. Não. Aquilo foi um deslize. Um deslize delicioso e inesquecível. Mas ainda assim, um deslize. Ela não era do tipo que dormia com estranhos em hotéis luxuosos. Ela era Júlia Lima, a garota responsável, a filha dedicada, a profissional competente. Uma noite de impulso não ia definir quem ela era. O prédio da Albuquerque Enterprises era ainda mais imponente do que ela imaginava. Torres de vidro espelhado que pareciam tocar o céu. Um lobby de mármore branco com pé direito triplo e uma recepção que parecia saída de um filme. Júlia se sentiu minúscula entrando ali. Boa tarde, ela disse à recepcionista, uma mulher impecável com um sorriso ensaiado. Sou Júlia Lima, tenho entrevista marcada para as 2. A mulher conferiu algo no computador. Ah, sim, senhorita Lima, para a vaga de assistente executiva. Ela ergueu os olhos com uma expressão quase impressionada. A senhorita sabe que será entrevistada pelo próprio CEO, não sabe? Júlia piscou. O CEO pessoalmente? Sim, o Sr. Albuquerque raramente conduz entrevistas, mas essa vaga é para sua assistente pessoal, então ele faz questão de escolher. É uma oportunidade única. O estômago de Júlia se apertou. O CEO em pessoa. Isso significava que a vaga era ainda mais importante do que ela pensava e que a pressão tinha acabado de triplicar. Pode aguardar ali. A recepcionista apontou para um conjunto de sofás de couro. Alguém virá buscá-la em breve. Júlia sentou e tentou controlar a respiração. Suas mãos estavam suando. Ela as esfregou discretamente na saia, olhando ao redor. Funcionários em ternos caros passavam apressados, todos parecendo extremamente ocupados e importantes. Ela não pertencia àquele mundo, mas precisava pertencer. Precisava desse emprego. Seu celular vibrou. Mensagem de Beatriz. Arrasa, gata. Esse emprego é seu. Júlia sorriu fracamente. Guardou o celular e endireitou a postura. Podia fazer isso. Era inteligente, dedicada e aprendia rápido. O CEO ia ver seu potencial. Tinha que ver. Senhorita Lima, uma mulher elegante apareceu. Sou Carla, assistente executiva sênior. O Sr. Albuquerque está pronto para recebê-la. Por favor, me acompanhe. Júlia se levantou, alisou a saia uma última vez e seguiu Carla até o elevador. Enquanto subiam para o último andar, ela repetiu mentalmente: profissional, competente, confiante. As portas se abriram para um corredor elegante que levava a uma única porta dupla de madeira escura. Carla bateu 2 vezes. Entre. Uma voz grave respondeu de dentro. Uma voz que fez o sangue de Júlia gelar nas veias. Não, não podia ser. Carla abriu a porta e Júlia sentiu as pernas travarem. Por um segundo considerou seriamente dar meia volta e correr, mas seus pés a traíram e ela entrou na sala como se estivesse em piloto automático. A sala era enorme, toda em tons de cinza e preto, com uma parede inteira de vidro que mostrava a cidade lá embaixo. Mas Júlia não conseguia prestar atenção em nada disso. Seus olhos estavam fixos no homem atrás da mesa de mogno. Daniel. Ele estava inclinado sobre alguns papéis, os óculos de leitura empoleirados no nariz, o paletó perfeitamente cortado, realçando os ombros largos que ela conhecia tão bem agora. Quando ergueu os olhos, o mundo parou. O reconhecimento foi instantâneo. Os olhos dele se arregalaram por uma fração de segundo, depois se estreitaram.
Ele tirou os óculos lentamente, sem quebrar o contato visual. Obrigada, Carla, ele disse para a assistente, a voz controlada. Pode nos deixar. A porta se fechou e o silêncio que se instalou era ensurdecedor. Júlia não conseguia respirar, não conseguia pensar. Aquele homem, o mesmo homem que tinha visto cada centímetro do seu corpo na noite anterior, era Daniel Albuquerque, bilionário, CEO, seu potencial chefe. Então, ele finalmente quebrou o silêncio, um sorriso malicioso surgindo nos lábios. Você é Júlia Lima. A forma como ele disse o nome dela, carregada de significado, fez um arrepio percorrer a espinha de Júlia. E você é... Ela começou, a voz falhando. Daniel Albuquerque. Prazer em conhecê-la oficialmente. Ele se levantou e contornou a mesa, parando a poucos metros dela. Ou devo dizer, prazer em revê-la. Júlia engoliu em seco. Eu não sabia. Juro que não sabia quem você era. Eu sei que não sabia. Os olhos dele percorreram o corpo dela de uma forma que a fez corar violentamente. Se soubesse, imagino que não teria saído de madrugada deixando apenas um bilhete. Olha, isso foi um deslize, ela disparou, recuperando um pouco da compostura. Uma impulsividade momentânea que não vai se repetir. Não vai? Ele deu um passo à frente. Que pena. Júlia recuou instintivamente. Senhor Albuquerque... Daniel, ele corrigiu. Acho que já passamos da fase de formalidades, não acha? O rosto dela queimava. Isso é completamente inapropriado. Concordo. Mas ele não parecia nem um pouco arrependido. Sente-se, por favor. Vamos conduzir essa entrevista de forma profissional. Júlia hesitou. Deveria ir embora. Deveria inventar uma desculpa e sair correndo dali. Mas precisava daquele emprego. Desesperadamente. Com as pernas tremendo, ela se sentou na cadeira diante da mesa dele. Daniel voltou para seu lugar, mas o sorriso não abandonou seus lábios. Muito bem. Ele abriu uma pasta que ela presumiu ser seu currículo, formada em administração pela Federal, estágio no setor financeiro da Martins & Associados, fluente em inglês e espanhol. Impressionante. Obrigada, ela murmurou. Diga-me, senhorita Lima. Ele enfatizou o sobrenome com diversão. Por que quer trabalhar na Albuquerque Enterprises? Júlia respirou fundo. Podia fazer isso. Era só ignorar o fato de que ele tinha visto ela nua. A empresa é líder em inovação tecnológica e oferece oportunidades reais de crescimento. Acredito que minhas habilidades organizacionais e minha capacidade de aprendizado rápido seriam valiosas para a equipe. Habilidades organizacionais, ele repetiu pensativo. Interessante. E quanto à sua capacidade de lidar com pressão? Esta posição exige alguém que mantenha a calma em situações intensas. O duplo sentido não passou despercebido. Júlia cerrou os punhos. Sou perfeitamente capaz de manter o profissionalismo sob qualquer circunstância. Qualquer circunstância? Ele se inclinou para a frente. Mesmo quando as coisas ficam complicadas? Mesmo assim, Daniel a estudou por um longo momento. Você é corajosa, Júlia. Tenho que admitir isso. A maioria das pessoas teria saído correndo ao me ver. Preciso desse emprego, ela disse com honestidade brutal. Algo mudou no olhar dele. A diversão deu lugar a algo mais sério. E você acha que consegue trabalhar para mim? Depois do que aconteceu? O que aconteceu foi um deslize que não se repetirá. Sou profissional o suficiente para separar as coisas. É mesmo? Ele se levantou novamente e caminhou até a janela, dando as costas para ela. E se eu disser que não consigo parar de pensar naquela noite? Que você ter ido embora só me fez querer você mais? O coração de Júlia acelerou. Eu diria que isso é assédio e que posso processá-lo. Ele riu, virando-se para encará-la. Não vou assediá-la, Júlia. Não sou esse tipo de homem. Mas também não vou fingir que aquela noite não aconteceu. Então talvez seja melhor eu ir embora. Ele voltou para a mesa, sentando-se na beirada bem perto dela. Você pode aceitar o emprego e provar que é tão profissional quanto diz ser. Júlia o encarou confusa. Você está me oferecendo o emprego? Estou. Você é qualificada,
claramente inteligente e não se intimida facilmente. São qualidades que valorizo em uma assistente. E quanto ao conflito de interesses? Que conflito? Ele sorriu. Nada aconteceu entre nós. Você é apenas uma candidata extremamente qualificada que estou contratando. O que fizemos antes de nos conhecermos profissionalmente não é da conta de ninguém. Era insensato. Completamente insensato. Trabalhar para ele todos os dias, vendo-o, lembrando daquela noite cada vez que ele abrisse a boca. Mas o aluguel estava atrasado, as contas se acumulavam, e ele estava oferecendo uma oportunidade real. Qual seria meu salário? Ela perguntou, odiando-se por considerar. Daniel mencionou um valor que fez os olhos dela se arregalarem. Era o triplo do que ela esperava. Aceito. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. O sorriso dele se alargou. Perfeito. Começa segunda-feira. Carla vai passar todos os detalhes. Ele estendeu a mão. Bem-vinda a Albuquerque Enterprises, senhorita Lima. Júlia apertou a mão dele e a corrente elétrica que passou entre eles foi inegável. Pelos olhos dele, ele também sentiu. No que ela tinha se metido? Segunda-feira chegou rápido demais. Júlia passou o fim de semana inteiro tentando se convencer de que tinha tomado a decisão certa. Beatriz achava que ela era doida. Talvez fosse mesmo. Às 8 em ponto, ela entrou no prédio da Albuquerque Enterprises com o estômago embrulhado. Carla esperava na recepção do andar executivo com um sorriso simpático. Senhorita Lima, que bom vê-la. Vou mostrar sua estação de trabalho e explicar suas funções. A mesa de Júlia ficava estrategicamente posicionada em frente à sala de Daniel. Cada vez que ele entrasse ou saísse, ela veria. Cada vez que precisasse de algo, chamaria ela. Coincidência? Júlia duvidava. O senhor Albuquerque é exigente, Carla explicou enquanto mostrava o sistema. Gosta das coisas feitas de forma específica. Café preto, sem açúcar, às 9 e às 3. Agenda sempre atualizada. Ele odeia atrasos e detesta incompetência. Entendido, Júlia murmurou, anotando tudo. Ah, e mais uma coisa. Carla baixou a voz. Cuidado com a Rafaela, a diretora financeira. Ela tem interesse no Sr. Albuquerque. Não. Gosta de mulheres bonitas perto dele. Antes que Júlia pudesse responder, a porta do escritório se abriu. Carla, pode chamar a senhorita Lima, por favor? A voz de Daniel soou controlada, profissional. Júlia respirou fundo e entrou. Ele estava sentado atrás da mesa, impecável em um terno azul marinho que realçava os olhos escuros. Não sorriu ao vê-la. Feche a porta, ele instruiu. Ela obedeceu, sentindo o pulso acelerar. Sente-se. Ele apontou para a cadeira. Precisamos estabelecer algumas regras. Júlia sentou, mantendo a postura ereta. Claro, Sr. Albuquerque. Primeira regra. Aqui dentro, sou seu chefe, nada mais. Concordo plenamente. Segunda regra. O que aconteceu entre nós fica no passado. Não será mencionado nem repetido. Perfeito. Ele a estudou por um momento. Você concorda rápido demais, porque são regras sensatas. São. Ele se inclinou para a frente. Terceira regra. Se em algum momento você se sentir desconfortável, me diga. Não quero que pense que a contratei por motivos errados. Algo na seriedade dele a surpreendeu. Por que me contratou então? Porque você é qualificada e porque gosto de desafios. Antes que ela pudesse processar isso, ele voltou ao modo profissional. Agora temos uma reunião com investidores às 10. Preciso que organize esses relatórios e prepare a sala de conferências. A primeira semana foi um teste de resistência. Daniel a chamava constantemente, para buscar documentos, para agendar reuniões, para revisar contratos. Cada interação era carregada de algo não dito. Na quarta-feira, ele a chamou para discutir um projeto. Quando ela se inclinou sobre a mesa para ver os gráficos, sentiu o perfume dele invadindo seus sentidos. Aquele mesmo perfume que tinha ficado impregnado na pele dela depois daquela noite. Está prestando atenção? Ele perguntou, a voz rouca. Sim, ela mentiu. Então o que eu acabei de dizer?
Júlia congelou. Não fazia ideia. Daniel suspirou. Júlia, preciso que você se concentre. Desculpe, não vai acontecer de novo. Espero que não. Mas havia um brilho nos olhos dele que dizia que ele sabia exatamente por que ela estava distraída. Na sexta-feira, as coisas pioraram. Júlia estava organizando a agenda dele quando Rafaela entrou no andar. Linda, loira, com um vestido vermelho justo que deixava pouco para a imaginação. Ela passou pela mesa de Júlia como se ela não existisse e entrou direto na sala de Daniel. Danny! A voz melodiosa dela soou através da porta entreaberta. Vim te convidar para almoçar. Danny! Júlia sentiu algo desagradável se contorcer em seu estômago. Rafaela, estou ocupado, Daniel respondeu. Você sempre está ocupado, mas precisa comer, querido. Querido. Júlia apertou a caneta com força desnecessária. Talvez outro dia. Rafaela saiu da sala com um bico nos lábios. Ao passar por Júlia, parou. Você é a nova assistente? Sou. Júlia Lima. Os olhos de Rafaela a mediram de cima a baixo. Interessante escolha do Daniel. Geralmente ele prefere assistentes mais experientes. O insulto velado não passou despercebido. Júlia forçou um sorriso. Imagino que ele tenha visto potencial em mim. Potencial. Rafaela riu. Claro, querida. Potencial. E saiu rebolando. Júlia soltou o ar que nem percebeu estar segurando. Aquela mulher era venenosa. No final do dia, quando quase todos já tinham ido embora, Daniel a chamou novamente. O escritório estava silencioso, apenas os dois no andar. Preciso que fique até mais tarde, ele disse. Temos relatórios para finalizar. Claro, trabalharam lado a lado por horas. A proximidade era torturante. Cada vez que ele se movia, Júlia percebia. Cada vez que ele falava, a voz grave dela a arrepiava. Em determinado momento, os dois foram buscar o mesmo documento e as mãos se tocaram. Ambos congelaram. Desculpe, ela murmurou recuando. Júlia. A voz dele era baixa, perigosa. Sim? Ele não respondeu imediatamente. Apenas a olhou daquele jeito intenso que fazia o estômago dela se contrair. Nada. Pode ir. Terminamos por hoje. Ela juntou suas coisas rapidamente, precisando escapar daquela proximidade sufocante. Estava quase na porta quando a voz dele a parou. Júlia. Ela virou. Ele estava de pé, as mãos nos bolsos, a expressão ilegível. Você está fazendo um ótimo trabalho. Obrigada. Silêncio pesado. Então ele deu um passo à frente, depois outro. Sabe o que mais você faz muito bem? Ela deveria sair. Deveria correr. O quê? Ele parou bem perto, invadindo o espaço pessoal dela. Fingir que não sente nada. Eu não... Mentirosa. Ele se inclinou, os lábios quase tocando a orelha dela. Você não deveria ter ido embora daquele jeito. O hálito quente na pele dela a fez estremecer. Antes que pudesse responder, ele se afastou. Boa noite, senhorita Lima. Até segunda. Júlia saiu dali com as pernas bambas e a respiração descompassada. Aquele homem ia ser sua perdição. As semanas seguintes foram uma tortura deliciosa. Júlia tentava manter o profissionalismo, mas Daniel não facilitava. Olhares demorados, toques acidentais, comentários que só eles entendiam. Era um jogo perigoso e ela estava perdendo. Rafaela, por outro lado, tinha declarado guerra silenciosa. Cada vez que cruzava com Júlia, havia um comentário maldoso disfarçado de gentileza. Que blusa linda, Júlia. Comprou na promoção? Café de novo? Cuidado para não virar copeira. Daniel te pediu para organizar isso? Que fofo ele confiando tarefas simples a você. Júlia engolia os insultos e sorria. Não daria o gostinho de parecer afetada. Numa terça-feira, durante uma reunião importante com diretores de vários departamentos, Rafaela encontrou sua oportunidade perfeita. Júlia estava apresentando um relatório que Daniel pedira para ela preparar. Tinha trabalhado noites naquele documento. Com licença, Rafaela interrompeu no meio da apresentação. Mas esses números do terceiro trimestre estão incorretos. Júlia congelou. Não, eu conferi várias vezes. Querida, são números básicos.
Você somou errado aqui. Rafaela apontou para a tela com um sorriso condescendente. Talvez devesse ter pedido ajuda a alguém mais experiente. O rosto de Júlia queimou. Todos na sala a observavam. Na verdade, a voz de Daniel cortou o silêncio gelada. Os números estão corretos. Você está olhando para a projeção ajustada, Rafaela, não para o resultado bruto. Talvez você devesse prestar mais atenção antes de interromper. O sorriso de Rafaela vacilou. Eu só queria ajudar. Obrigado pela preocupação. Júlia, por favor, continue. Júlia terminou a apresentação com as mãos tremendo. Depois da reunião, Daniel a chamou em sua sala. Você está bem? Ele perguntou genuinamente preocupado. Estou. Obrigada por me defender. Você não precisava de defesa. Seu trabalho estava impecável. Rafaela só queria te diminuir. Por que ela me odeia tanto? Daniel hesitou. Porque ela percebe coisas. Que coisas? Ele não respondeu. Apenas a olhou daquele jeito que fazia o estômago dela se contrair. Nos dias seguintes, Rafaela intensificou os ataques, mas também intensificou as investidas em Daniel. Sempre que Júlia estava por perto, Rafaela aparecia na sala dele, tocando o braço dele, rindo alto de piadas que ele não contava, se inclinando para mostrar o decote generoso. Dani, você precisa relaxar mais. Rafaela ronronou numa tarde, massageando os ombros dele enquanto Júlia entregava documentos. Júlia sentiu o sangue ferver. Dani odiava aquele apelido ridículo. Rafaela, estou trabalhando, Daniel disse, claramente desconfortável. Sempre trabalhando. Deixa eu te levar para jantar esse fim de semana. Conheço um restaurante maravilhoso. Os olhos de Daniel encontraram os de Júlia por um segundo. Vou pensar. Pense sim, querido. Rafaela saiu, mas não antes de lançar um olhar triunfante para Júlia. Assim que a porta fechou, Júlia depositou os documentos na mesa com mais força que o necessário. Algo errado? Daniel perguntou. Nada. Tem certeza? Você parece irritada. Por que estaria irritada? Ela organizou os papéis com movimentos bruscos. Sua vida pessoal não é da minha conta. Minha vida pessoal? O jantar com a Rafaela, o Dani, os toques. Ela cuspiu as palavras antes de conseguir se controlar. O sorriso que surgiu no rosto dele era quase satisfeito. Está com ciúmes, Júlia? Claro que não. Ela se endireitou. Só acho antiprofissional. Antiprofissional. Ele se levantou e contornou a mesa lentamente. É mesmo isso? Sim. Então por que seu rosto está vermelho? Faz calor aqui. Mentirosa. Ele parou bem na frente dela. O perfume dele invadiu os sentidos de Júlia, trazendo memórias que ela lutava para esquecer. Não vou jantar com a Rafaela, ele disse baixinho. Não me importa. Importa sim. Você é arrogante. E você é teimosa. Eles se encararam, o ar crepitando entre eles. Júlia deveria se afastar. Deveria sair daquela sala, mas os pés não obedeciam. Isso é imprudente, ela sussurrou. Totalmente imprudente, ele concordou, dando mais um passo. Você é meu chefe. Sou. Não podemos. Não podemos, ele repetiu, mas a voz dele dizia o contrário. Daniel, adoro quando você diz meu nome assim. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela levemente, com essa mistura de raiva e desejo. Eu não. Não o quê? Não me deseja? Não pensa naquela noite toda vez que me vê? O pulso dela martelava tão forte que ele provavelmente podia ouvir. Isso não importa. Importa para mim. Ele se inclinou, os lábios a centímetros dos dela. Diz que não me quer, Júlia. Diz e eu paro. Ela abriu a boca para dizer exatamente isso, para acabar com aquela tortura. Mas as palavras não vieram. Você não consegue, ele murmurou satisfeito. Porque seria mentira. A razão gritava para ela se afastar, mas quando ele finalmente a beijou, ela não resistiu. O beijo foi intenso, faminto, cheio de semanas de desejo acumulado. As mãos dele foram para a cintura dela, puxando-a contra ele. As mãos dela agarraram o paletó dele como se fosse uma âncora. Ele a prensou contra a parede, o corpo dele cobrindo o dela completamente. Era errado. Era insensato.
Era maravilhoso. Isso é um erro, ela ofegou entre beijos. O melhor erro da minha vida, ele respondeu, a boca descendo para o pescoço dela. Júlia gemeu baixinho, perdida nas sensações. Ali, no escritório dele, com a cidade inteira lá embaixo, ela se deixou levar. Porque resistir a ele era como resistir a respirar. Impossível. O beijo se intensificou até que a razão abandonou Júlia completamente. As mãos de Daniel percorriam o corpo dela com urgência, redescobrindo cada curva que ele já conhecia. Ela puxou a gravata dele, afrouxando-a, os dedos tremendo de antecipação. Aqui não, ela ofegou. Alguém pode entrar. Tranquei a porta. Ele mordiscou o lóbulo da orelha dela. E todo mundo já foi embora. Era verdade. O escritório estava vazio havia horas. Eram só os dois e aquele desejo insuportável que finalmente explodia. Daniel a ergueu e ela envolveu as pernas ao redor da cintura dele. Ele a carregou até o sofá no canto da sala, deitando-a com uma delicadeza que contrastava com a fome nos olhos dele. Tem certeza? Ele perguntou, parando por um segundo. Em vez de responder, Júlia puxou ele para outro beijo. Foi intenso e urgente. Diferente da primeira vez no hotel, onde ele tinha sido gentil e cuidadoso, agora havia desespero. Semanas de provocações, de olhares, de quase toques culminando naquele momento. As roupas foram removidas com pressa, os gemidos abafados por beijos, os corpos se encontrando como se já se conhecessem intimamente, porque conheciam. Depois, deitados no sofá apertado, os corpos entrelaçados, a realidade começou a pesar sobre Júlia. O que ela tinha feito? De novo? Eu posso ouvir você pensando, Daniel murmurou contra o cabelo dela. Isso é imprudência, Daniel, você é meu chefe. E daí? E daí? Ela se sentou, procurando suas roupas. Você não entende a gravidade disso? Entendo, só não me importo. Pois deveria. Ela vestiu a blusa com movimentos bruscos. Se alguém descobrir, minha carreira acaba antes de começar. Vão dizer que dormi com o chefe para conseguir o emprego. Ninguém vai descobrir. Você não pode garantir isso. Daniel sentou também, passando a mão pelos cabelos bagunçados. Júlia, olha para mim. Ela hesitou, mas obedeceu. Isso não é só físico para mim, ele disse a voz séria. Não é só atração ou desejo. Desde aquela noite, não consigo tirar você da minha cabeça. Daniel, deixa eu terminar. Ele segurou as mãos dela. Você foi embora e eu fiquei maluco. Procurei você. Liguei para o hotel, voltei no bar, tentei de tudo. Você não tinha deixado nenhum contato, só aquele bilhete maldito. Júlia sentiu o peito apertar. Eu não sabia. Quando você entrou na minha sala para a entrevista, achei que estava sonhando. Das milhares de pessoas nessa cidade, você apareceu ali. Não acredito em destino, mas aquilo me fez questionar. Você me contratou por isso? Te contratei porque você é competente. Mas seria mentira dizer que não pesou o fato de ser uma chance de ter você por perto. Ele acariciou o rosto dela. Você é diferente de todas as mulheres que conheci. Não me quer pelo dinheiro ou pelo status. Aliás, acho que você preferia que eu fosse um cara comum. Júlia riu apesar de si mesma. Com certeza seria mais simples. Simples é entediante. Ele a beijou suavemente. Me dá uma chance, de verdade. Como? Você é meu chefe. As pessoas vão falar. Então mantemos em segredo, por enquanto, até descobrirmos o que isso é. Era insensato. Completamente insensato. Mas olhando nos olhos dele, Júlia viu algo que a desarmou. Vulnerabilidade. O CEO poderoso e controlador estava se abrindo para ela. E a Rafaela? Ela perguntou. O que tem ela? Ela claramente quer você. Daniel revirou os olhos. Rafaela quer o status de ser a esposa do CEO. Não me quer de verdade. Ela vai perceber. Já desconfia de algo. Deixa eu me preocupar com a Rafaela. Ele puxou Júlia para perto. Diz sim, Júlia. Diz que vamos tentar. Ela deveria dizer não. Deveria ser sensata. Mas quando foi que ser sensata a levou a algum lugar? Sim, ela sussurrou.
O sorriso que iluminou o rosto dele valeu qualquer arrependimento futuro. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Durante o dia, mantinham as aparências. Senhor Albuquerque e Senhorita Lima, chefe e assistente. Mas havia olhares que duravam um segundo a mais. Toques disfarçados ao passar documentos, mensagens trocadas que faziam Júlia corar. A noite era diferente. Encontros no apartamento luxuoso dele, jantares em restaurantes discretos, madrugadas que se estendiam até o amanhecer. Júlia descobriu que por trás do empresário intimidador havia um homem que gostava de cozinhar, que lia poesia às vezes e que tinha medo de decepcioná-la. Por que eu? Ela perguntou numa dessas noites, deitada no peito dele. Porque você me vê. Não o dinheiro, não a empresa, eu. A química entre eles era viciante. Cada toque acendia um fogo, cada beijo era uma promessa. Júlia se pegava sorrindo sozinha no trabalho, contando as horas até vê-lo. Mas nem tudo eram flores. Rafaela continuava observando, os olhos afiados captando cada detalhe. Comentários venenosos se tornaram mais frequentes. Você anda muito feliz ultimamente, Rafaela observou um dia. Conheceu alguém? Não. Júlia respondeu rápido demais. O sorriso de Rafaela era calculista. Interessante. O medo de serem descobertos era constante. Numa tarde, Daniel a puxou para um beijo rápido no estacionamento da empresa, achando que estavam sozinhos. Júlia se afastou assustada. Alguém pode ver. Ela sussurrou. Relaxa, não tem ninguém. Mas ele estava errado. Entre os carros, uma sombra se moveu. Nenhum dos dois percebeu. Cada olhar curioso de um colega deixava Júlia paranoica. E o pior era a certeza crescente de que Rafaela sabia. Ou pelo menos desconfiava fortemente. E se tinha uma coisa que Júlia aprendera sobre aquela mulher, era que ela não deixava passar uma oportunidade de destruir quem ficasse em seu caminho. A tempestade estava se formando. Era só questão de tempo até ela desabar. O evento anual da Albuquerque Enterprises com investidores era o mais importante do calendário corporativo. Centenas de pessoas influentes reunidas no salão principal do prédio, champanhe caro circulando, negócios milionários sendo fechados entre sorrisos e apertos de mão. Júlia estava nervosa desde cedo. Tinha ajudado a organizar cada detalhe daquela noite e precisava que tudo saísse perfeito. Usava um vestido azul marinho elegante, mas discreto. Cabelos presos em um coque sofisticado. Profissional. Impecável. Daniel, num smoking que parecia ter sido costurado nele, a encontrou no corredor antes do evento começar. Você está linda, ele sussurrou. Você também não está mal, ela respondeu, sentindo o rubor subir pelo pescoço. Queria poder ficar do seu lado a noite toda. Mas não pode. Temos que manter as aparências. Ele suspirou. Eu sei. Mas depois, no meu apartamento... Depois, eles trocaram um sorriso cúmplice antes de se separarem. O evento transcorria perfeitamente. Investidores satisfeitos, comida impecável, música ambiente no tom certo. Júlia circulava garantindo que nada saísse do lugar, sempre atenta a qualquer problema. Não percebeu Rafaela observando cada movimento seu. Por volta das 10 da noite, Daniel subiu ao palco para fazer seu discurso anual. Carismático e eloquente, ele conquistou a plateia com facilidade. Júlia assistia dos fundos, orgulhosa demais para disfarçar. Babando pelo chefe? A voz de Rafaela soou, ao lado dela carregada de veneno. Júlia se sobressaltou, só admirando a apresentação. Ele é um ótimo orador. É mesmo? Rafaela bebericou seu champanhe. Sabe, Júlia, você é péssima em esconder coisas. O sangue de Júlia gelou. Não sei do que está falando. Sabe sim. Rafaela se aproximou. Os olhares, os sorrisinhos, as saídas tardias. Você acha que ninguém percebe, mas eu percebo tudo. Você está imaginando coisas. Estou? Rafaela se aproximou mais. Então, por que você sai do escritório dele com o batom borrado? Por que ele te defende como se você fosse especial? Por que vocês dois parecem estar sempre em sintonia? Júlia não conseguiu responder. Foi o que pensei.
Rafaela endireitou a postura. Sabe, eu ia deixar passar. Não é da minha conta com quem Daniel se envolve. Mas você foi burra, querida. Achou que podia ter tudo. O emprego, o homem, o respeito. Não funciona assim. Rafaela, por favor. Por favor o quê? Não contar pra ninguém que você dormiu com o chefe pra subir na vida? Ela riu. Tarde demais. Antes que Júlia pudesse impedi-la, Rafaela caminhou até o centro do salão. O discurso de Daniel tinha acabado e as pessoas conversavam em grupos. Atenção, por favor. Rafaela bateu na taça com uma colher. Atenção! O burburinho diminuiu. Todos os olhos se voltaram para ela, incluindo os de Daniel, que franziu o senho confuso. Desculpem interromper, Rafaela continuou, a voz doce como mel envenenado. Mas acho que todos merecem saber a verdade sobre nosso querido CEO e sua nova assistente. O mundo de Júlia parou. Rafaela, Daniel advertiu, descendo do palco. O que você está fazendo? Contando a verdade, Dani. Ela se virou para a plateia. Vocês sabiam que a senhorita Júlia Lima conseguiu o emprego de uma forma bem especial? Parece que ela e nosso CEO têm um relacionamento que vai além do profissional. Muito além. Murmúrios chocados percorreram o salão. Júlia sentiu as pernas fraquejarem. Isso é ridículo, Daniel disse, a voz dura. É mesmo? Rafaela tirou o celular do bolso. Tenho fotos deles dois no estacionamento semana passada. Muito íntimos, devo dizer. Quer que eu mostre? O mundo de Júlia desmoronou. O estacionamento. Aquele beijo rápido que Daniel tinha roubado. Rafaela devia ter seguido eles. Então, Rafaela continuou, saboreando cada segundo. Nossa assistente competente dormiu com o chefe. Que surpresa, não? Me pergunto se ela já era tão qualificada antes ou se as qualificações dela são outras. Risadas baixas. Olhares de julgamento. Cochichos maldosos. Júlia não aguentou. Com lágrimas nos olhos, ela correu para fora do salão, ignorando Daniel chamando seu nome. No banheiro, trancada numa cabine, ela soluçou. Tudo o que ela temia tinha acontecido. Sua reputação destruída, sua carreira acabada. Tudo por causa de um homem. Minutos depois, ouviu comoção do lado de fora. A voz de Daniel alta e furiosa. Você está demitida, Rafaela. Pegue suas coisas e suma da minha empresa. Você não pode me demitir por dizer a verdade. Rafaela gritou de volta. Posso e estou demitindo, por conduta antiética e assédio moral. Meus advogados entrarão em contato. Mais gritos, mais confusão. Júlia continuou chorando. Seu celular não parava de vibrar. Daniel ligando. Mensagens dele. Onde você está? Por favor, atende. Precisamos conversar. Ela ignorou todas. Quando finalmente saiu do banheiro, o evento tinha acabado. O salão estava vazio. Ela foi direto para casa. Na manhã seguinte, enviou um e-mail curto. Prezado Sr. Albuquerque, venho por meio desta comunicar minha demissão imediata. Atenciosamente, Júlia Lima. Daniel apareceu em seu apartamento 1 hora depois. Tocou a campainha insistentemente. Júlia, abre a porta. Precisamos conversar. Ela não abriu. Por favor, o que a Rafaela fez foi horrível, mas podemos resolver isso. Silêncio. Júlia, não vá embora de novo. Não faz isso comigo. Ela encostou a testa na porta, as lágrimas escorrendo. Vá embora, Daniel. Não vou. Não até você me ouvir. Não tem nada para ouvir. Acabou. Não acabou. Acabou sim, ela gritou. Minha reputação está destruída. Todo mundo acha que sou uma oportunista que dormiu com o chefe. Você não entende? Eu entendo, mas podemos consertar isso juntos. Não podemos. Vai embora. Ele ficou ali por mais 1 hora, implorando. Beatriz chegou e tentou convencer Júlia a ouvi-lo, mas ela se recusou. Quando finalmente o silêncio voltou, Júlia se encolheu na cama. Estava tudo acabado. 1 semana se arrastou como 1 mês. Júlia passou os primeiros dias alternando entre chorar e se sentir entorpecida. Beatriz tentava animá-la, mas nada funcionava. Você precisa reagir, Beatriz disse na quarta-feira. Ficar enfurnada aqui não vai resolver nada.
Não tenho energia para nada, Bia. Então arruma energia. Você é Júlia Lima. Lembra? A garota que se formou com honras, que nunca desiste. Não vai deixar uma cobra venenosa como aquela Rafaela destruir você. As palavras ficaram ecoando na cabeça de Júlia. Beatriz tinha razão. Ela não podia se deixar afundar. Precisava levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Na sexta-feira, ela atualizou o currículo e começou a enviar para empresas menores. Nada glamouroso, mas precisava recomeçar. No sábado, recebeu uma resposta de uma empresa de médio porte no outro lado da cidade. Queriam entrevistá-la na segunda. A entrevista foi bem. A gerente, uma mulher simpática de meia-idade chamada Fernanda, gostou da experiência dela e não pareceu saber nada sobre o escândalo na Albuquerque. Ou se sabia, não mencionou. Gostei muito do seu perfil, Fernanda disse, mas preciso ser honesta. O salário aqui é bem menor do que você recebia antes. Júlia engoliu em seco. O valor mal cobriria suas contas, mas precisava de algo. Tudo bem, aceito. Ótimo. Pode começar na quarta-feira? Posso sim. Novo emprego, novo começo. Longe de Daniel e de tudo que ele representava. O salário apertado significava que teria que se mudar para um lugar ainda menor, mas pelo menos seria um recomeço honesto. Daniel continuava ligando e mandando mensagens. Júlia bloqueou o número dele. Precisava seguir em frente e não conseguiria fazer isso com ele insistindo. Quarta-feira. Chegou. Júlia acordou cedo, vestiu uma roupa social simples e respirou fundo diante do espelho. Novo capítulo. Nova Júlia. Mais forte. O escritório era modesto comparado a Albuquerque Enterprises, sem mármore importado ou paredes de vidro. Mas era limpo, organizado e as pessoas pareciam genuinamente simpáticas. Bem-vinda à equipe, Fernanda disse com um sorriso caloroso. Vou te apresentar para o pessoal. Júlia conheceu seus novos colegas, gente comum, trabalhadora, sem joguinhos políticos ou cobras venenosas à espreita. Sentiu-se aliviada. Instalou-se em sua mesa, um cubículo pequeno mas funcional. Ligou o computador e começou a se familiarizar com os sistemas. Conseguia fazer aquilo. Conseguia reconstruir sua vida. Por volta das 10 da manhã, percebeu uma movimentação estranha. Cochichos, gente esticando o pescoço para ver algo na recepção. Fernanda se aproximou dela com uma expressão confusa. Júlia, tem um homem aqui perguntando por você. O estômago dela afundou. Um homem? Sim, bem vestido. Disse que o nome dele é Daniel. Não podia ser. Júlia se levantou com as pernas tremendo e caminhou até a recepção. Lá estava ele, Daniel Albuquerque, num terno impecável, completamente deslocado naquele escritório simples. Os olhos dele encontraram os dela imediatamente. Júlia, ele disse, a voz carregada de alívio. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, consciente de todos os olhares curiosos. Precisava te ver. Você não atende minhas ligações. Por que não? Temos nada para conversar. Temos sim, ele deu um passo à frente. Me dá 5 minutos, só 5 minutos. Daniel, isso é meu local de trabalho. Você não pode simplesmente aparecer aqui. Eu sei, e sinto muito, mas você não me deixou escolha. Os colegas de Júlia assistiam à cena sem nem disfarçar. Aquilo era constrangedor. De novo. Por favor, vá embora, ela pediu. Não vou. Não até você me ouvir. Ele ergueu a voz, claramente não se importando com a audiência. Você foi embora de mim 2 vezes, Júlia. Na primeira vez eu deixei, na segunda eu tentei ir atrás, mas você não permitiu. Não vai ter uma terceira vez. Daniel, não. Agora você vai me ouvir. Ele se aproximou mais. O que aconteceu naquele evento foi horrível. A Rafaela é uma pessoa cruel e o que ela fez foi imperdoável. Mas você sabe o que mais foi imperdoável? Você ir embora sem me dar chance de lutar por nós. Não tinha luta para ser lutada. Minha reputação estava destruída. Sua reputação está intacta. Ele tirou algo do bolso. Depois que você saiu, eu convoquei uma reunião com todos os presentes. Expliquei que a Rafaela agiu por vingança pessoal, que você era uma funcionária exemplar contratada por mérito e que qualquer insinuação contrária seria tratada como difamação.
Tenho os melhores advogados da cidade e todos sabem disso. Júlia piscou. Você fez isso? Fiz. E mais. Ele estendeu o papel que segurava. Isso é uma retratação formal assinada por Rafaela. Ela admite que exagerou e distorceu os fatos por ciúmes. Assinou isso como parte do acordo de rescisão, em troca de não processá-la criminalmente por difamação. As mãos de Júlia tremiam ao pegar o documento. Era verdade. Rafaela admitia ter agido por inveja e mal-intencionadamente. Por que você fez tudo isso? Júlia perguntou, a voz falhando. Porque você importa mais para mim do que qualquer coisa. Daniel segurou as mãos dela. Mais que a empresa, mais que minha imagem, mais que tudo. Júlia, eu te amo. O ar escapou dos pulmões dela. O quê? Eu te amo. Me apaixonei por você naquela primeira noite e cada momento desde então só confirmou isso. Você é teimosa, orgulhosa, corajosa e a mulher mais incrível que já conheci. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Você é maluco. Maluco por você, ele sorriu. Olha, eu sei que apareci aqui na frente dos seus colegas novos e que isso é constrangedor. Mas precisava que você soubesse que não tenho vergonha do que sinto. Não me importa quem saiba. Se você me quiser, eu largo a empresa amanhã. Passo a presidência para o meu vice e a gente começa de novo em qualquer lugar. Você não pode fazer isso. Posso e faço. Se isso provar que você vale mais que qualquer império que eu construí. Os colegas assistiam boquiabertos. Fernanda tinha a mão no peito, visivelmente emocionada. Júlia olhou para aquele homem que tinha virado sua vida de cabeça para baixo, que tinha feito ela questionar tudo o que achava saber sobre si mesma, que estava ali, vulnerável, se declarando na frente de desconhecidos. Você é impossível, ela disse. Sou, mas sou seu, se você me quiser. Ela deveria pensar com cuidado, deveria ser racional, deveria considerar todas as implicações. Mas quando foi que ser racional a levou a algum lugar? Júlia puxou Daniel pela gravata e o beijou. Um beijo de rendição, de aceitação, de amor. Os colegas aplaudiram e assobiaram, mas ela não se importou. Quando se separaram, ambos ofegantes, ele encostou a testa na dela. Isso é um sim? Isso é um sim, seu idiota. Ele riu, aquele som baixo e genuíno que ela amava. Melhor decisão que você já tomou. Discordo. A melhor decisão foi ter ido para aquele bar. Também discordo. A melhor decisão foi você ter esquecido aquele bilhete ridículo no hotel. Júlia riu pela primeira vez em uma semana. Cala a boca e me beija de novo. E ele obedeceu. Dessa vez ela não iria embora. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.